Irmãos, a música ela tem um poder de nos levar a um passado distante. Em poucos segundos, ao ouvir uma canção, nós viajamos no tempo e traz boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão. Fez parte até da minha vida, né? Fez parte da vida também, eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui, da maioria, digamos assim. Chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus.
Parabéns para vocês. Aleluia. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar. A partir de agora você ouve o programa Desperta Brasil, na defesa da verdade, da fé, da coragem e do amor, na direção e apresentação do missionário e pastor Alfredo Lang. Desperta, Brasil, está na hora do evangelho anunciar. Esse é o programa Desperta Brasil. São 17 horas e 59 minutos, 49% a umidade relativa do ar. Estamos na sua edição de número 105, Rádio HCJB e o programa Desperta Brasil. Estamos na edição de mais um sábado, onde nós estamos diante dos microfones para declarar que nós decidimos seguir Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia em Salmo de número 69, no seu versículo 21, aonde no Velho Testamento já o salmista estava ali profetizando tudo aquilo que o Filho de Deus iria passar. E ali o texto diz: deram-me fel por mantimento, e na minha boca sede me deram a beber vinagre. Em João capítulo 19, no seu verso 28, diz o texto: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminando, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e bebedaram de vinagre numa esponja, e pondo-a num isopo e em cima de um caniço, e chegaram à boca de Jesus. Esse é o texto tópico desta tarde que nós iremos trazer, para que o amargo, nós podemos entender que toda essa amargura que Jesus estava ali passando naquela cruz, naquela tarde, e ofereceram a ele vinagre na esponja, o amargo, o fel, ele nos traz um ensinamento de que nós não devemos olhar para a circunstância que nós estamos vivendo hoje. A amargura, isso é que ele tirou tudo de nós. A religião, o que Deus deu através de Jesus, a amargura da religião, a amargura do antigo hinduísmo, de crer em deuses falsos. Precisamos crer num Deus verdadeiro que doou seu Filho e passou por tudo isso. A amargura, o fel, a religião que nos afasta da presença de Deus. E tem muitas pessoas que estão tão perto de Deus, mas o seu coração está distante. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela vem nos ensinar nesta tarde. E que possamos nesta tarde sair daqui fortalecidos, que Deus possa estar abrindo nossos ouvidos e entendimentos, e que o Espírito Santo de Deus possa ter a liberdade em nós, possa fluir em nós, possa transformar vidas nesta tarde, e que nós saímos dessa amargura, saímos desse crédulo religioso, saímos dessa indulgência, saímos do amargo e viemos para aonde o Filho de Deus ofereceu-se a nós em sacrifício vivo, santo e agradável, para que hoje pudéssemos ter um culto racional e oferecer a Ele o nosso sacrifício, que é a misericórdia,
a misericórdia e crer no Filho de Deus. O tópico desta tarde é o fel e a amargura. O que nós entendemos para que o Evangelho seja difundido, seja clamado e proclamado em todas as nações, levar a luz do Evangelho a todas as nações, a todas as línguas, raças, tribos, e assim podemos continuar nessa missão que não é por obrigação. Trabalhar no Evangelho é prazeroso. Tudo que é feito no Evangelho, ele não é em vão, porque todo aquele que oferecer e dar a um copo de água a um dos pequeninos discípulos de Jesus Cristo, o seu galardão não será esquecido. Isso diz Jesus lá em Mateus capítulo 10, o seu verso 47. Então nós entendemos que nós precisamos sair desse crédulo religioso. E Jesus naquela cruz, ele quebrou, ele rasgou o véu de cima a baixo. Ele fez com que o Santo dos Santos esteja aberto. E ele é o bom pastor, ele é o advogado fiel, ele é o sacerdote que intercede por nós em nossas orações. Então nós temos a oportunidade de sair do nosso crédulo religioso, o amargo que nos separa do amor de Deus, e precisamos olhar para esse lado que o Evangelho nos ensina, e ele venha nos repreender nesta tarde, e que o Evangelho venha nos limpar, lavar e transformar. Esse é o poder da palavra de Deus. E quero estar orando na abertura dessa programação desta tarde, para que todos nós possamos aprender e sair daqui fortalecidos e abençoados no nome do Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia de nós poder chegarmos aqui para declarar que Tu és o nosso Senhor, o Criador do céu e da terra. E quando nós estivermos oferecendo nossos louvores e gratidão, que convergem a glória para Ti, Senhor, nós queremos Te glorificar, para que os rios de Deus desçam sobre as Tuas adorações, que convergem para Ti. Nós Te pedimos que Tu nos dá mais uma oportunidade de receber de Ti o perdão, a graça, o amor e a fidelidade de Deus para cada ouvinte, cada participante, cada praticante da palavra de Deus. Também pela família Arachade, que estão lá no Afeganistão, que mandaram um vídeo dizendo que estão alegres em receber a rádio, e que toda a família possa se sentir abençoados, e que a mão de Deus esteja sobre eles, sobre todo o país, sobre o país do Paquistão. Senhor, nós Te agradecemos também pelo nosso país, pelo Brasil, pelo presidente da República, que está passando o momento mais difícil da sua vida, assumindo um papel como líder, como um chefe de uma nação tão corrompida, Senhor. Nós Te pedimos que Tu afaste toda essa nuvem escura que está sobre nosso país. E é exatamente o país que precisamos, é a igreja que precisamos buscar refúgio em Ti, para que possamos ter uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que luta, uma igreja que jejua e crê no Senhor, o Criador do céu. E assim nós oramos e nós rendemos a Ti, em nome que é acima de tudo, Jesus Cristo. Vamos ouvir os louvores com o nosso gaiteiro, nosso irmão Zico, e logo após nós vamos estar entrando na palavra que está em capítulo 12 de Hebreus, no seu versículo 15. Também está em Deuteronômio 29, no seu verso 18. A amargura, a raiz da amargura. Amém?
nome de Jesus. João viu o número e os redimidos louvavam ao Senhor, né? Amém. Muito bom, muito agradecido. E depois vamos tocar mais um, né? No finalzinho, né? Tá bom? Em nome de Jesus. Então nós estamos aqui para mais uma vez. Abre tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, no seu verso 15, aonde nós podemos ver que a amargura que a Bíblia fala, muitas vezes nós podemos e achamos e entendemos que muitos textos bíblicos dizem que é o perdão. A pessoa ofendida não consegue perdoar. A pessoa ofendida não consegue perdoar a quem a ofendeu. Mas o texto de Hebreus capítulo 12, no seu verso 15, ele demonstra bem claro. Nós temos um contratexto que está lá em Deuteronômio capítulo 29, no seu verso 19, aonde nós podemos, Deuteronômio capítulo 29, no seu verso 18, que é o contratexto de Hebreus 12, capítulo 15, capítulo 12, verso 15. Então o escritor de Hebreus é um escritor muito sábio, porém conhece todo o Velho Testamento. Amém? Então é um escritor muito sábio e escreveu o texto, todo Hebreus capítulo 12, que até hoje nenhum estudioso encontrou o autor do livro de Hebreus. Alguns dizem que é uma mulher, uns dizem que é um homem, mas até hoje ninguém sabe com toda razão em 100% o autor do livro de Hebreus, que é um texto, um dos mais sábios de toda a Bíblia. Então o texto, ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando aos perturbe e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então eu quero, neste texto, eu quero colocar que esse texto que diz também em Deuteronômio capítulo 29, no seu verso 18, a raiz da amargura do nosso coração, que está em Hebreus capítulo 12, no seu verso 15, nós olhando para Jesus Cristo, quando ele tomou o vinagre na esponja, colocado ali em um caniço, o salmista 69, no seu verso 21, diz: me deram por mantimento fel, e por minha sede me deram de beber água, vinagre. Então, é o fel da amargura, porque o vinagre, porque a esponja. Como nós entendemos essa amargura que diz aqui no texto, que está lá em Hebreus capítulo 12, no seu verso 15. A amargura desse texto, que tem o contratexto de Deuteronômio capítulo 29, no seu verso 18, é a idolatria, porque ela pode contaminar muitos e fazer com que muitos tropecem. E nós podemos ver que a idolatria não está somente nas indulgências. A idolatria, ela também está no meio de todas as igrejas, aonde nós idolatramos um pastor, onde nós idolatramos um líder, aonde nós idolatramos a nossa placa, a placa da igreja, aonde nós idolatramos a nossa igreja. A igreja de Cristo, ela não é divisível. Não está Cristo pendurado em cada placa de uma denominação. É um corpo de Cristo, um braço de Cristo numa igreja, ou outro braço de Cristo numa outra igreja. Isso não existe. Deus, ele é indivisível. Deus, ele quer uma igreja sólida. Deus, ele quer uma igreja que nós clamamos a ele, como que nós formamos a igreja, o corpo de Cristo. E Cristo, ele age
hoje na terra, por meio da sua igreja, que somos nós que formamos assim o corpo de Cristo. Nós não podemos formar um outro Cristo, nós não podemos criar outros deuses. A amargura de capítulo 12 de Hebreus, verso 15, a amargura que diz ali, a raiz da amargura é a idolatria, crer num Deus secular, criado por homens. Religião é criado por homens. Jesus Cristo disse: eu vos trago boas novas do reino de Deus. Então a religião, ela não é transcendental, ela é humana. A fé que nós exercemos em Cristo, ela é transcendental, ela não é racional. Então nós não temos uma fé racional, porque se nós crermos em Jesus Cristo por uma fé racional, estamos perdidos, estamos perdendo tempo. A fé, ela é transcendental. A fé, ela é um dom de Deus. Apóstolo Paulo escreve aos Romanos, aonde a loucura da pregação, a eleição do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser proclamado, porque a pregação, a loucura, Romanos capítulo 10, no seu verso 13, nós encontramos um texto que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Porém, como será salvo? Porém, como crer naquele que não ouviu? Como pregarão se ninguém o enviou a pregar? Essa é a eleição, a loucura do Evangelho que causa nós, como a essência do amor de Cristo. O Evangelho, ele é muito mais poderoso do que nós podemos estipular ou estimular a fé para uma pessoa crer em Jesus Cristo. É um exemplo de eu pegar um copo de água e dizer: se você tomar essa água, você será curado. Nós então estamos manipulando. O Evangelho é muito mais poderoso do que isso. Naamã foi curado pela sua lepra, porque o profeta tinha declarado a ele 7 vezes. Se o profeta tivesse dito 8 vezes, ou 9 vezes, ou 10 vezes, Deus ia selar a palavra do profeta para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Naamã. Então, nós não podemos alterar o método pelo qual foi estabelecido pela palavra de Deus, pelo qual devemos ser salvos, pelo qual devemos ser curados, porque quando um homem profetiza, quando um homem declara, quando um homem se apropria do sangue do Cordeiro e declara e profetiza, Deus, ele é zeloso para com o seu profeta. O profeta, ele trabalha mediante o Espírito Santo de Deus, e as Escrituras Sagradas dizem que Elias, Eliseu, Moisés, eles tinham unção até nos ossos, tinha Espírito Santo de Deus. Então nós podemos analisar que muitos estão hoje trabalhando na obra de Deus. Esse trabalho não é em vão. Nós jamais poderemos colocar-nos acima do sangue do Cordeiro, porque o que nos une, as igrejas, que somos nós, corpo do homem, ser humano, é colocado diante do nosso culto racional, em oferecer o nosso corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, num culto devocional que é dominado pelo homem. Mas a fé, ela não é do homem, ela não é humano, ela não é devocional. O devocional que nós vemos é oferecer a Deus o nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável, através da oração, através do jejum, através da nossa fé, através da esperança, porque nós vemos a circunstância que está abalando o mundo. Então nós saímos de casa com esperança, mas se nós ficarmos em casa, mantemos a esperança, porque se nós ficarmos em casa, nós procuramos manter a esperança, porque a fé, ela faz com que nós cremos na obra e no Filho de Deus. Então isso é importante, nós ter um estudo bíblico aprofundado no Evangelho, que nos abençoa muito mais do que nós muitas vezes achamos. Nós muitas vezes achamos que a circunstância nos repreende,
mas a circunstância faz com que nós buscamos e nos achegamos cada vez mais perto de Deus. Muitas vezes o vento sopra contrário para nos destruir, mas o vento é que faz nós voar mais alto, buscar a plenitude de Deus, o conhecimento. A raiz da amargura precisa ser tirado de nós. Crer somente no Senhor Jesus. Não podemos criar um falso Cristo, não podemos pregar Cristo numa denominação, porque a denominação, a religião, nos afasta da presença do Senhor, e Ele tem sofrido tudo isso por nós dar a salvação. Jesus Cristo, quando Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, o seu coração já estava ferido, já estava sangrando, e Ele ali chorou. Jesus estava à frente do túmulo de Lázaro, e ali o versículo 32 do capítulo 11 de João diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou na frente do túmulo? Porque Lázaro estava morto. Se ele olhar para a nossa nação hoje, essa escuridão, esses gafanhotos, essa imoralidade, essa corrupção, essa nuvem escura, esses gafanhotos, essa roubalheira, essas acusações, um acusando o outro, uma igreja pregando contra outra igreja, um pastor se levantando contra outra, e estão esquecendo de falar do amor de Cristo, estão esquecendo de falar da salvação, estão deixando de pregar o Evangelho para falar de pessoas, para falar das outras, para falar de si mesmo. Então nós precisamos deixar de lado o egoísmo que não faz parte da videira. Precisamos falar de Deus, precisamos falar naquele pelo qual fomos chamados. Se nós somos chamados para ser profetas, para ser pastor, para cuidar do rebanho, para dar ensinamento, então nós não podemos tomar um papel de juiz, ou de promotor, ou de acusador, porque nós estamos diante da palavra de Deus, aquela que nos corrige, que nos limpa, que lava, transforma, e pelo poder das suas escrituras sagradas. A igreja precisa tomar a ciência e voltar aos trilhos do sacrifício da palavra, pregar a verdade. Nós não podemos jamais sair da verdade, porque para qualquer lado que nós sair da palavra de Deus, nós estamos dando um troféu para Satanás. Nós não podemos pregar a palavra e viver completamente distante daquilo que pregamos. Existem aflições, existem divergências, existem pessoas que se colocam contrário, isso sempre vai ter. Existem muitas pessoas que não entendem a palavra e saem pregando por aí asneira. Vai ser responsável por cada palavra que pregar. Vai ser responsável por cada atitude que nós tomarmos como pregadores do Evangelho, quando nós assumimos o compromisso, quando foi dado carta branca a nós, quando foi dado para nós uma enciclopédia de ensinamentos, quando nós temos um chamamento, quando nós temos uma autoridade diante de nós, mas nós precisamos entender que nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Não podemos colocar um carimbo de uma igreja, uma placa de igreja, assinatura de um pastor acima de Cristo, porque o que nos une é uma coisa só, é o sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Nenhuma igreja, nenhuma placa é dona do Evangelho. O Evangelho, o autor e consumador da nossa fé é Deus Pai e Deus Filho, e nós vamos ser responsabilizados, nós vamos ser cobrados pelo que não fizemos, nós vamos ser cobrados pelo que fizemos de errado, sabendo que está errado e continuamos fazendo. Não podemos alterar o método da aliança que Deus estabeleceu para a humanidade. Deus lhe doou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna junto com ele. E um texto muito bonito que está em João capítulo 17, onde Jesus ele ora pelos seus discípulos.
E ele diz: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Nós ali já somos ungidos quando somos chamados para o evangelho de pregar e levar as boas novas. Não podemos nos deixar levar por notícias ruins, pela circunstância ruim que aí está diante de todos os olhos da humanidade. Nós temos que olhar para Deus. Ele é maior do que o templo, Ele é maior do que o sábado, Ele é maior do que a religião. A religião é uma amargura que nos separa do amor de Deus. Não podemos jamais avançar, tirar ou acrescentar algo que não está na palavra. Jesus disse, quando subiu ao céu no mar da Galileia, está em Mateus capítulo 28, no seu verso 19, 20 e 21, ele reuniu os discípulos e disse: agora vocês vão e preguem o evangelho que eu vos mando. Ele não estava ali pedindo um favor, ele não estava ali pedindo uma circunstância, ele não estava ali pedindo somente um merecimento. Jesus estava dando ordens. Aquele que vocês pregarem e ele acreditarem, ser batizado será salvo. Essa é a palavra que Deus definiu para que Jesus pudesse fazer a obra dele por completo. Efésios capítulo 1, no seu verso 3, ali Deus, ele dá ali a chave para Jesus. A chave do reino de Deus, aonde toda a sua glória. Ele recebeu a chave do céu e da terra. E em Mateus 28 ele disse: para mim foi dado ordem no céu e na terra, e agora eis que vos mando, pregai o meu evangelho a toda criatura, ide por aldeias, raças, nações, línguas e tribo. Aquele que crer e ser batizado será salvo. Aquele que não crer, porém, não vai estar, mas já está no juízo. Esse é o poder, a essência, o amor de Cristo, o Evangelho. Precisamos entender que ninguém verá a Deus sem santificação. Ninguém verá o tronco da árvore da vida sem se despir do seu corpo velho. Deixar que o corpo velho morra, seja enterrado, sepultado através da atitude de nascer de novo, se arrepender dos seus maus caminhos e aceitar Cristo Jesus como Salvador. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, porém não vivo mais eu, porém agora que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então quando eu morri com Cristo, eu fui também ressuscitado com Ele. E quando estou morto para o mundo e ressuscito com Cristo viveremos. A glória eterna, a salvação, ela não é no estralar de dedos. Não é clique aqui, recebe aqui. A salvação é apertado, é estreito, e poucos passarão pela porta da salvação e entrarão para o reino da glória do nome dele. Tempos difíceis vão de vir, muito mais difícil do que esses coronavírus, que a 50% é uma gripe, 50% é política suja, humana e mundana, um esgoto espiritual que gospem sujeira para dentro das vidas de um povo que se chama pelo nome de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é fazer assim a vontade dele, assim como ele nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. Afasta de mim as tentações. Por que ele vai afastar de mim as tentações se eu amo o pecado? Perdoa-me as minhas dívidas, mas eu não perdoo o meu irmão. De que maneira nós alcançamos o perdão se não liberamos o perdão? Mas a raiz da amargura é o eixo de todos os males. Não corrompe seus bons costumes, porque nós perdemos
A salvação se ganha, se conquista com lutas, mas se perder a salvação é somente com uma piscada errada. Perdemos toda a eternidade, perdemos toda uma corrida, perdemos todos um sacrifício, perdemos toda uma luta, perdemos toda a nossa esperança quando nós pecamos quase no final da corrida. Não podemos chegar no final da corrida com o nosso coração amargo, carregando uma idolatria, carregando uma imagem falsa de Cristo, carregar uma imagem que ainda está crucificado, que Jesus ainda está morto. Jesus não está morto. Nós não temos uma tumba para chorar, nem um crucifixo para adorar. Nós não temos uma cinza para visitar, um morto para chorar, porque Ele vivo está e prometeu para nós de voltar e buscar os eleitos, os escolhidos, pelos quais os eleitos foram chamados para pregar. Os eleitos, porque tem muitos dentro da cidade. Ele disse para o apóstolo Paulo lá em Coríntios, e o apóstolo Paulo queria sair, ele disse: não, fique e pregue, não te cale, ninguém vai te fazer mal. Eu tenho muitos dos meus, os quais os eleitos precisam ouvir a palavra de Deus. A loucura da pregação, o evangelho, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder, a glória de Deus, e ela precisa pesar sobre nós. Aonde nós colocar os pés, aonde nós levar a mensagem de salvação, aonde nós levar Cristo, aonde nós levar a proclamação do Evangelho, aonde entra o reino de Deus, a maldição, ela recua. Não há dois reinos no mesmo lugar, há um reino, e Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu estarei convosco todos os dias, até que a minha glória se manifeste na vida de vocês, no dia da minha vinda. Creia, meu irmão, a obra de Cristo não termina na cruz. Cristo ressuscitou e subiu ao céu, mas Ele deixou, Filipenses capítulo 1, versos 5 e 6, eis que nós somos colaboradores do Evangelho até o dia do Senhor. O dia do Senhor, Ele virá e nos aperfeiçoará. Ele concluirá a obra que Ele começou na minha vida e na tua. Somente precisamos crer. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Precisamos ter misericórdia, compadecer-se de nós e olhar para nós, o que nós somos hoje, para trabalhar no Evangelho. Somos todos nós pecadores, somos todos nós falhos, humanos e limitados, porque o pecado original do primeiro Adão ainda está em nós. Mas o segundo Adão veio e nos purificou, nos remiu, quando o seu sangue gotejou, quando o seu sangue aspergiu em 7 lugares diferentes. Fomos perdoados, remidos, redimidos, comprados e perdoados por completo. Quando nós cremos de todo o nosso coração, quando nós confessarmos de todo o nosso entendimento, é para a salvação e justiça. E eu creio nisso. E é por esta razão que nós estamos aqui, para trabalhar no Evangelho, para levar assim a luz do Evangelho. Assim como Jesus, quando Ele escolheu os 12 discípulos ali, Jesus Cristo estava montando a sua igreja. Homens cheios de falhas, homens cheios de limitações e pecadores. Mas eles foram todos eles transformados na mão do Mestre, que mais tarde estaria dando a sua vida por mim e por todos aqueles que crerem na sua obra. Vamos ouvir mais um louvor. Após nós vamos estar falando sobre a divulgação do programa do projeto da Desperta Brasil, da rádio HCJB Maranata, em nome de Jesus. Cheia de paz.
Jesus, né? Um dia nós vamos ser cantor. Mas há muito tempo atrás a gente cantava, depois do canto a gente pedia desculpa, né? Desculpa aí, pessoal, tô indo embora. Então, nós hoje podemos dizer assim com toda certeza: o que nós precisamos fazer para ser salvos? Crer, confiar, render-se aos pés de Cristo e levar uma vida diante do Senhor. E nós cremos nisso. Nós não cremos em circunstância, nós não cremos em governos, nós não cremos em pessoas, nós não cremos numa placa, porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você acreditou na palavra desta tarde, e se você quer entregar a sua vida a Jesus, e você que já conhece Jesus, mas você erra, não deveria, mas você peca todos os dias. E Jesus, Ele pagou tudo isso para nós, por nós. E é por Ele e por meio dele que são todas as coisas. De nós nada somos sem Ele. Um ramo não frutifica sem o tronco da árvore. A árvore sobrevive sem o renovo. A árvore, ela sobrevive sem o ramo. Mas o ramo não sobrevive sem o tronco, porque a árvore, ela lança renovo e cultiva os ramos. E nós precisamos estar ancorados no tronco da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Quando nós confessamos, quando nós proclamamos, quando nós nos apropriamos do sangue do Cordeiro. Há uma história muito linda. Antes de Cristo, nós tínhamos no Velho Testamento, e todo o Velho Testamento ele aponta assim para Jesus Cristo, porque Jerusalém é o centro do mundo, e todas as línguas ao redor de Jerusalém, Israel, aponta para Jesus. O povo judaico, por exemplo, escreve da direita para a esquerda. Nós que somos do oeste, escrevemos da esquerda para a direita, apontando assim para Jerusalém. Então, nós podemos entender que toda a humanidade aponta para um Deus. O povo que crê em Jesus Cristo, todo aquele que confessa, proclama e se apropria, ele é salvo, liberto, curado e perdoado. Porque a fé não é humana e não é devocional, não é racional. A fé, ela é transcendental, um dom de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você que ouviu a palavra de Deus nesta tarde, se você quer orar e quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer orar, você não vai ser salvo porque está orando comigo, mas você vai ser salvo porque acreditou na palavra de Deus que tocou no teu coração. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. E vamos estar orando também pelo nosso querido, amado irmão em Cristo, Oswin Schultz. E creia, meu irmão, em nome daquele que deu vida um dia para nós, há mais de 2000 anos atrás. E ele está presente aonde você glorificar o nome dele. E ele vai ouvir e atender a sua oração. Ele vai olhar o teu coração, o próprio Deus, e vai ver que no teu coração está Jesus Cristo. E ele vai ir de encontro contigo. Creia em nome que é acima de tudo, porque nós oramos e você vai crer, e Deus vai fazer a obra na tua casa, na tua vida, aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Senhor, graça nós te damos por cada ouvinte, Senhor, por cada cristão que um dia declarou e um dia confessou que Tu és o Rei da Glória.
cremos na tua obra, no sacrifício, e nós queremos declarar, Senhor, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, a palavra do teu testemunho, para que nós possamos testemunhar para a glória do teu nome, na vida do Oswin Schultz, que está pedindo e clamando por ti, Senhor. Ele não vai ser curado porque está orando comigo, mas ele vai ser curado, liberto, porque ele acredita na tua palavra, que transforma vidas, salvação e eternidade. Pai, nós oramos agradecendo por um milagre, no nome do Senhor Jesus. Agora eu vou orar com você que está entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez, ou você que já é salvo. Você não precisa voltar a ser salvo novamente, você precisa somente se reconciliar com Deus, voltar a uma igreja que prega Cristo crucificado, que prega o fundamento da igreja, a rocha, porque Ele é o que nos dá vida e com abundância, se você crer. Senhor, nós te pedimos a estas pessoas que estão confessando e declarando, proclamando e confiando e se arrependendo dos seus maus caminhos, entregando a sua vida inteiramente a ti. Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que crê de todo o seu coração e confessa com a boca é para a salvação e justiça. E assim nós oramos. Fizemos o possível para entregar, Senhor, a tua palavra nesta tarde. E que tu vais de encontro com cada um, Senhor. Começando pela minha vida. Tudo que tu fez, Senhor, na minha vida, eu peço a ti e clamo, Senhor, que tu faça através da minha vida, para que milagres possam acontecer, porque tu és um Deus que opera aonde nós não podemos ir, mas o Senhor é Deus. Tu tens ressuscitado mortos, tu tens ressuscitado Lázaro, tu veio na terra em forma de homem para servir, tu caminhaste sobre as águas desafiando a medicina, a ciência. Senhor, tu és Deus e nós cremos nesse Deus, e nesse Deus nós oramos, entregamos e nós rendemos aos teus pés, Senhor, a rádio, o programa e o projeto Desperta Brasil. Nós entregamos no teu altar, Senhor, que tu venhas purificar vidas e salvar almas para o reino de Deus, para que nós possamos levar a luz do Evangelho e encontrar todas as almas que o Senhor tem comprado naquela cruz, derramado o teu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos nesta tarde também pedir a cada ouvinte, participante do programa do Projeto Desperta Brasil, Rádio HCJB, você pode estar entrando no nosso canal e se inscrevendo, dando ali seu like, inscreva-se, e você vai estar se inscrevendo para que nós possamos ampliar as nossas transmissões. Nós queremos colocar uma rádio dentro de um canal YouTube, para que milhares e milhares de pessoas possam ouvir o Evangelho nos presídios, nos hospitais, nas cadeias, nos lares, nos lugares aonde não há esperança, mas para que Jesus Cristo possa levar a esperança a esse povo tão sofrido. O povo de Deus está sendo destruído não por falta de conhecimento, mas está sendo destruído por rejeitar a palavra do conhecimento. Precisamos exercer a função espiritual aqui na terra, de levar a luz do Evangelho, a palavra Eclésias, o crescimento, o ídolo de Jesus. Tudo isso Ele vai cobrar um dia de nós, para que nós não ficamos do lado de fora das bodas, da festa das bodas do Cordeiro. Participe do programa e do projeto, se associe, se ajunte a nós em união, em adoração, em louvor e gratidão ao nosso Deus. E nós vamos ouvir mais um louvor, e após nós vamos estar falando como nós devemos nos prevenir para nos inscrever no canal da rádio e no canal YouTube da Rádio HCJB. Em nome de Jesus.
Logo mais vamos estar orando novamente contigo. Em nome de Jesus. Vem comigo. Naquele mesmo instante um milagre aconteceu. Jesus tocou o morto, a vida devolveu. Foi grande a surpresa quando tudo aconteceu. Para ser glorificado, seu nome exaltado, o filho da viúva devolver. Esse é o meu Jesus, diga! É assim que Deus faz, grande é seu poder. Mesmo estando morto, Ele faz reviver. Faz do choro um sorriso, de um inferno um paraíso. Não te deixa sozinho, sempre está com você. Pode o sol não brilhar para te aquecer, se a figueira não der frutos para você, sua vida está nas mãos de quem tem todo o poder. Vamos cantar juntos, ó! Cante, louve, exalte, glorifica quem protege a sua vida. Sara a tua terra e te mostra o caminho da saída. Rei dos reis e Senhor, poderoso e autor da minha vida. Cante, louve, exalte, vamos junto. Cante, louve, exalte, glorifica quem protege a tua vida. Oh! Sara a tua terra e te mostra o caminho da saída. Rei dos reis e dá glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aplaude a Ele, o Deus da glória. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Claro, nós temos a convicção e a certeza de que Deus sempre faz o melhor para o seu povo. Amém. Nós cremos que Deus opera, que Deus tem operado muitos milagres. Nós cremos em milagres. Cremos em milagres, sim, muito. Porque Deus, Ele age no impossível. Amém? Creio também que esse nosso querido amado irmão Oswin Schultz, da linha Dr. Pederneiras, ligado à Igreja Batista Independente, nós cremos em Deus. Nós cremos completamente em Deus. A minha esposa um dia estava com câncer, o câncer do tamanho do útero. Os médicos não tinham nenhuma esperança. Mas eu disse para ele que eu creio num Deus. E Deus transformou a vida dela de uma semana para outra. Quando chegou no outro médico não tinha mais nada. Esse é o poder de Deus. Quando nós declaramos, quando nós nos apropriamos do sangue do Cordeiro, é uma ferramenta importante que nós temos. E ela precisa ser usada. E Ele quer que nós usamos. Ele quer fazer milagres em nossa vida todos os dias. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer ver o nosso coração. Ele quer ver misericórdia. Ele quer ver a nossa fé. Ele conhece nossa vida. Nós não podemos chegar na presença de Deus e se fingir de santo, porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a minha vida. Ele sabe de onde Ele me tirou. Ele sabe de onde Ele me levantou. Ele me levantou de um lugar terrível, num lugar do mais desprezível. Ele me levantou do nada para confundir os grandes, os fortes. Mas eu não tenho medo. Satanás é destruído. Nós não devemos nada para o inferno, nada para o diabo. Colossenses capítulo 2, verso 14. A cédula que estava contra nós, Jesus Cristo deixou cravado lá na cruz. Nós não devemos nada. Precisamos somente dizer: Senhor, eis-me aqui. Sou pecador diante de Ti. Preciso da Tua misericórdia. Vem fazer um milagre na minha vida. Usa a minha vida para que milhares de vidas possam ser restauradas. Casamentos restaurados. Vidas restauradas. Igrejas restauradas. Precisamos nos afastar daquilo que é inútil.
nem que muitas vezes não é pecado, mas não estamos produzindo o fruto do Espírito de Deus pelo qual Ele pede, porque nós somos uma árvore plantada para frutificar no reino, pelo qual nós fomos chamados. Precisamos trabalhar no Evangelho com ousadia, com coragem, apontar o dedo na cara de Satanás, dizer: você perdeu, não vou mais servir as trevas, vou servir aquele que deu vida por toda a humanidade, mas a salvação para cada um que crê. Para isso que precisamos ter coragem. Não precisamos sempre esperar pelo pastor, não devemos sempre esperar pela mulher do pastor, não precisamos sempre esperar pelo louvor, pelo conjunto de adoração. Temos que tomar ciência quando nós somos convertidos e lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós temos autoridade, nós temos ferramentas, nós temos a chave. E ela precisa ser usada com ousadia e com coragem e com determinação. Não precisamos mais andar agachados, curvados, com o peso da canga que Satanás colocou sobre nós. Mateus capítulo 11, verso 28. Ele diz: vinde a mim todos, nenhum será desprezado. O jugo do teu pescoço será espedaçado no dia que você entregar a tua vida a Jesus Cristo. Por causa da unção, o Espírito Santo, o poder de Deus, Ele é a cura, Ele é o refrigério, Ele é a eternidade, Ele é o começo, o meio e o fim. Irmãos, nós não somos daqui, nós somos criados e gerados dentro de Deus. A palavra de Deus diz isso em Gênesis capítulo 1, no capítulo 2. Nós somos carne, mas somos espírito. Nós estamos na terra, mas nós somos no céu. Porque nós fomos criados dentro de Deus, quando Deus assoprou o fôlego de vida em nós. Porque nós fomos criados dentro de Deus. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para os demônios e os seus adoradores. Então a escolha, Deus quer que nós escolhemos o caminho do bem. O caminho do bem é estreito e comprido, mas o caminho largo é curto e estreito e largo. O caminho largo, ele é curto. O caminho estreito, ele é comprido. Porém, é um pavimento para a glória eterna. Então creia, você que pediu oração, creia e confia no Senhor, porque Ele é o Criador. Ele nos conhece. E nós precisamos fazer-nos conhecido por Ele. Amém? Chegando mais uma vez no final do programa, do projeto, eu quero estar orando novamente contigo, para que Deus possa assim cobrir-nos com o seu poder, com a sua graça, e como nós nos achegamos ao trono da graça através da nossa fé. Eu quero dizer para você, amado irmão, querido amado irmão, construa uma vida em oração. Aonde Ele te plantou, Ele vai fazer você florescer. E aonde Ele vai fazer você florescer e frutificar no reino de Deus. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti porque fizemos o possível, demos tudo de nós para que a Tua palavra seja entregue com clareza e que todo aquele que acreditou, todo aquele que orou, todo aquele que ouviu a voz de Deus, ele foi curado, foi liberto e foi salvo porque ele acreditou na Tua palavra. E que a Tua palavra se faz manifesto, que a Tua palavra seja guarida, que a Tua palavra encontre e preencha tudo aquilo que está vazio, e que a Tua palavra seja escudo e proteção para cada um de nós. E assim nós oramos, para que todas essas pessoas que sejam, e que possam ser um farol que brilha na escuridão, Senhor, porque Tu és maior do que o templo, Tu és maior porque Tu és Deus. Tu és o cumprimento do templo, Tu és o cumprimento de todas as escrituras, e nós cremos no poder de Deus. E assim nós oramos, agradecidos por cada um,
em nome que é acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Que o Senhor, nosso Deus, resplandeça a luz da sua glória sobre cada um de vocês, sobre cada um dos nossos irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse versículo bíblico está escrito no livro de Moisés, em Números, capítulo 6, no seu verso 26 ou 27. Até sábado que vem, aonde nós estaremos aqui novamente, juntos, unidos à nossa fé, com a tua participação, em nome de Jesus, agradecendo assim a todos os ouvintes e participantes, e continua assistindo os programas, mas eu quero te pedir, leia a Bíblia e faça a oração, para ter um crescimento espiritual, e para que nós possamos nos encontrar um dia na glória celestial, e receber das mãos do Senhor a pedrinha branca que contém um nome que só sabe aquele que recebe. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Está escrito também em Isaías capítulo 62, o seu verso 5. O novo nome que o Senhor proclamará com a sua boca, e dará ao novo nome uma pedrinha branca, em nome de Jesus. Sintam-se abençoados, que todos tenham um ótimo fim de semana, abençoados na presença do Senhor. A rádio continua 24 horas no ar. Cada um pode ouvir a rádio no programa e nos links, e também na inscrição lá no Google, aonde você pode estar se inscrevendo. Amém? Desligou tudo ali? Quero agradecer a cada um participante que participou conosco. Esse aqui é o nosso estúdio da rádio, um estúdio provisório. Logo vamos ter um outro estúdio melhor, com mais ampla, com mais modernidade e com mais entendimento, pregando assim a palavra de Deus a todas as nações. Tá? Eu quero agradecer a cada um, e todos sejam abençoados, e leia a Bíblia e faça a oração, para que nós podemos ter um crescimento espiritual e estar bem perto do Senhor Jesus. Amém? A todos os participantes, até sábado que vem, quando nós estaremos de volta mais uma vez aqui no programa, no Projeto Desperta Brasil, na sua edição de número 106. A Rádio HCJB agradece o programa e o Projeto Desperta Brasil em nome de Jesus. Amém?